Jornal ABC. Entrevista. 9h09, você ouve a Rádio ABC, a única emissora oficial de rádio do Brasil que traz informações da região do ABC todos os dias. E a gente segue aqui discutindo os temas mais importantes, pautando a região, né? É verdade, porque o que o pessoal ouve aqui depois repercute por aí, né? Nos locais de trabalho, repercute nos ambientes familiares, repercute nos ambientes mais importantes da classe política da nossa região, né? A gente abraça os assessores de câmaras, os vereadores, os secretários municipais, os prefeitos que nos honram com a audiência, porque sabem que o que é dito aqui é de forma transparente. São 9h10 agora, vamos continuar falando um pouco mais sobre as coisas de São Caetano. Está aqui conosco o Dr. Éder Xavier, que é vereador pelo PCdoB, e vai compartilhar um pouco conosco, assim como fez o Edson Parra há pouco, todo esse cenário de turbulência, de grande movimentação. Semaninha agitada essa. Dr. Éder, bom recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Anderson Afonso. Competentes jornalistas, assim como o Leandro Amaral. Satisfação estar aqui. Muito obrigado. Doutor Éder Xavier, a gente está observando aí as movimentações do Executivo. Seu nome está surgindo em várias conversas. O doutor Éder vai ser secretário, já está tudo certo. O Paulo Pinheiro já vai anunciar e tal. Vai mesmo, doutor Éder? O senhor vai ser secretário? Já foi convidado, já aceitou, está tudo certo? Olha, isso é um negócio muito, mas muito estranho. Deve partir de pessoas que querem me complicar a vida política e é natural. Isso deve ser isto. Porque o Paulo Pinheiro, eu tive a oportunidade de almoçar com ele a semana passada. Estivemos os dois almoçando, por uma série de circunstâncias, ficamos sozinhos no restaurante, 1h30 almoçando, conversando sobre tudo. O senhor Paulo Pinheiro, prefeito de São Caetano do Sul, não abriu a boca, não falou absolutamente nada sobre esse tema. Eu ouço isso em todo quanto é lugar. Eu critiquei muitos secretários e continuo criticando. Secretários que não foram e que não entenderam o que aconteceu com a mensagem das urnas. Estive aqui em outro programa e disse que as urnas não pedem, não sugerem, as urnas mandam. As urnas mandaram fazer uma mudança em São Caetano do Sul. Aquele que foi chamado como secretário precisaria interpretar um pouquinho além do convite do prefeito. Interpretar o que as urnas mandaram, saber da sua responsabilidade e fazer uma grande mudança em São Caetano do Sul. 90% dos secretários não entenderam isso, não fazem isso. Então, eu tenho muito receio de ser convidado para ajudar este governo, que eu fui na rua de verdade há mais de 10 anos ajudar este governo. E depois os secretários que eu venho criticando ficar muito triste comigo, querer me dar o troco lá, e também vereadores, porque eu tenho feito tudo com muita independência. Então a pergunta seria, é verdade? Isso precisa ser muito bem equacionado e com tempo, não é uma coisa secretaria por secretaria. Eu sinto que a tribuna me faz muito bem pessoalmente, uma pessoa que nasceu há 60 anos, cidadão são-caetanense, na Rua Taipas, em São Caetano do Sul, me faz muito bem a tribuna. Eu falo com independência, quer contra o prefeito, contra meus colegas vereadores, então eu gosto da tribuna, se for para ajudar, mas tem que ser um secretário, porque eu fui na rua, eu entendi sim o que o povo quer, mudança total. Pois é, e as suas falas sempre muito enfáticas, sempre muito eloquentes, né? O senhor fala com conhecimento de causa. E, para alguns, Éder Xavier é vereador de oposição. O senhor se intitularia um vereador de oposição, doutor Éder? Bom, se você me permite, vou fazer uma historinha aqui, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Numa cidade da Itália, havia ali, depois do bombardeio, uma cidade próspera, uma cidade bastante, na área da cultura, de tal, uma cidade prodigiosa. Com os bombardeios, havia uma estátua que dizia que as qualidades. E essa estátua tinha 2 mãos, estendidas, as mãos que fazem as coisas, as mãos que fazem acontecer. As mãos que agem fruto da mente. E com os bombardeios, como disse, essa estátua caiu, quebrou uma das mãos. Terminada a guerra, iam reconstruir aquela cidade. E então, aqueles sobreviventes da guerra olharam para a estátua com a mão quebrada e conversaram entre si, havia uma divergência. Vamos deixar a mão quebrada para falar da guerra ou vamos reconstruir a mão para que a estátua continue sendo símbolo de progresso desta cidade? Dessa discussão muito grande, venceu reconstruir a mão e esquecer o passado triste, essas coisas desse sentido.
essa é a história de São Caetano do Sul, como disse o Parra anteriormente, eu vim ouvindo o programa, a fala do vereador Parra. A cidade foi governada há mais de 30 anos pelos mesmos. No meu ponto de vista, nos últimos 8 anos do governo Auríquio, foi nada mais e nada menos que uma guerra que destruiu a história de São Caetano, quer na educação, quer nos recursos, quer na segurança, quer na saúde, ele sendo médico. Absurdo, absurdo, absurdo o que aconteceu com a cidade nos 8 anos de governo. E não é uma coisa política, são os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que constatam uma dívida de 300 milhões de reais, quase 30% ou mais da nossa possível arrecadação. Então, agora, nós temos que reconstruir a cidade, depois que ela passou por essa guerra. E a estátua que está derrubada, estou fazendo isso como silogismo, estou fazendo isso como paradigma. A estátua está no chão. Qual estátua? Aquilo de ser a cidade mais rica, mais próspera, maravilhosa. Nós temos que reconstruir isso tudo. Precisamos de união e não de dispersar as forças, seja ela qual for. É uma nova história, é o recomeço. Então, necessário, sim, estarmos todos unidos, reconstruir e colocar a mão, aquela mão que pode ser o símbolo de uma cidade que foi outrora próspera, sim, mesmo tendo os 30 anos, mas não tanta dificuldade como passou pelo governo do senhor Auríquio, que deixou essa dívida para nós pagarmos. Então nós precisamos de uma coisa. Muita gente diz, a respeito, precisamos de união, mas muitos estão entendendo que a união só faz açúcar. A união, na verdade, faz a força. Os secretários têm que estar unidos, e para ser secretário tem que, como disse anteriormente, interpretar a mensagem das urnas. São Caetano, se não fizer algo diferenciado, se não houver união, se não tiver compreensão, nós vamos ter muitos problemas a longo prazo. Não só na área de saúde, nós não vamos conseguir pagar 13º se esse prefeito não tomar alguma atitude muito drástica em relação... Mas a sua mão está junto com o governo? A minha mão, estão dizendo isso, a minha mão está estendida para reconstruir São Caetano do Sul. Então o senhor não está do lado da oposição? Não, mas não pode nesse momento haver oposição. Nós temos que ter união, estabilizar a cidade novamente como próspera e depois cada um faça o seu papel de oposição, porque é necessário. Eu não estou dizendo que não pode ter oposição, necessária a oposição, mas nós vivemos uma guerra, agora precisamos estar todos unidos. Senhora Regina Maura, a senhora tem que ajudar, porque a senhora é de São Caetano do Sul. Senhor Auríquio, por mais que o senhor fez, eu fui conversar com o senhor. Eu entendo, porque eu sabia desta dívida desde o começo, que era, inviabiliza tudo. Eu quero ser um bom pai, a outra quer ser uma boa mãe, o outro quer ser bom, mas sem um dinheirinho. Por exemplo, eu gostaria de ter um carro Mercedes importado, um Lamborghini, não sei o quê, mas não tenho condições, não posso comprar. Alguém comprou aquilo que não podia, agora não pode pagar. Estão levando todos os bens da nossa cidade, bem moral, ético, da educação, etc. Então, quando nós vamos fazer oposição, nós vamos nos unir, estabilizar a cidade, ter futuramente uma oposição. Agora, nesse momento, o Paulo não tem o que dar para ninguém no ponto de vista político. Os vereadores fazem projetos. Aquele papelzinho que eles fazem o projeto é pago por quem? É pago pelo cidadão, é pago pelo erário público, o papel que eles fazem lá, a máquina, a impressora, tudo isso. E o que pode ser realizado se não tem dinheiro? Nós temos precatório de quase 150 milhões de reais para pagar esse ano, fora a dívida de 300 milhões de reais. Então nós temos que estar unidos, equalizar a cidade, sair desse período que foi como se fosse uma guerra destruidora praticado pelo general Auríquio e modificar a cidade. Éder, de uma forma geral, o que falta para o governo Paulo Pinheiro deslanchar? É a mudança de secretariado, é colocar um homem forte no governo, é melhorar a articulação com a Câmara? O que falta? Qual que é a receita, o caminho das pedras? Bom, é evidente que nós temos que ter união. E a união não pode ser feita assim com violência. Entendo a posição do Paulo. Ele é mais eloquente no sentido da fraternidade, da comunhão. Eu já tenho um temperamento um pouco mais destemido para agir. Cada um tem o seu jeito de fazer. Acho até que com o passar desses 9 meses, a postura do Paulo, de ser assim bastante cordato, etc., até tem me impressionado. É capaz de dar certo esse jeito. Eu já queria ser diferente, já pôr todo mundo para fora, fazer... Bom, então entendo essa situação. O caminho das pedras é a união de todas as forças. Nós não podemos administrar com o fígado, Não, temos que unir as forças. Agora, o que acontece, que é o grande problema, eu tenho uma experiência, o outro tem uma outra experiência. Quando se apresenta perante o governo, lá perante o prefeito e tal, o que ele faz? Ele quer primeiro receber para
depois dar um pouquinho do que ele sabe da competência dele. Por exemplo, aqui foi citado o secretário de Educação. Este moço, o Daniel Contro, está dentro do que as urnas mandaram. Ele está entregando a sua capacidade, ele está falando com o povo, ele está com os pais, com os alunos, tendo criatividade, etc, etc, para depois haver os reconhecimentos políticos, que é assim que é natural. Mas o caminho das pedras é a união e pessoas que se aproximem para ajudar. Olha, houve uma guerra, está tudo destruído, temos que recomeçar. Agora, também eu acho que o Paulo erra em alguma coisa. É tão modesto, é tão simples, é tão singelo. Paulo precisa pegar o escamelote e falar para ele essa comunicação, a verdade, 24 horas na rua. E tem muita gente que fala, só fala da dívida. Mas, meu amigo, você acha que se fala da dívida, se não tiver dinheirinho, o que você pode fazer na sua casa, cidadão São Caetanense? Se não tiver dinheirinho, você consegue pagar a escola do teu filho, pagar o teu carro, pagar a Casa Bahia, pagar o que você comprou. Se não tiver dinheiro, você não consegue pagar. Precisa de dinheirinho. E nós temos uma grande arrecadação, mas toda comprometida e todas as bombas de efeito retardado que deixou o seu Aurico inteligente. Como é que esse homem foi tão ousado de deixar... não é o Éder, é o Tribunal de Contas. Técnicos da área financeira disseram, sabe o que está escrito no relatório? Precisa postar isso para a cidade. Está escrito pelos técnicos do Tribunal de Contas o seguinte: São Caetano do Sul não tem como pagar as dívidas de curto prazo. Não é político, são técnicos do Tribunal de Contas que determinaram isso dentro da auditoria que fizeram em loco em São Caetano do Sul. Então, não tendo dinheiro e não tendo união verdadeira e não tendo pessoas que se aproximam para falar, eu quero colaborar, para depois ter os louros de uma vitória, de ter reconstruído a cidade depois desta guerra. Então, o caminho das pedras objetivamente é mostrar para a população que nós não temos dinheiro para fazer nada, que isto é obra do passado. E realmente, esquecer o passado, pedir para ajudar este, outro ajudar, o Aurico, todo mundo ajudar, sair dessa situação, depois discutir política lá para frente. O caminho das pedras é a união, pessoas que se aproximem para consertar São Caetano do Sul. Essa reforma administrativa, na tua avaliação, Éder, vai mudar o núcleo duro, o núcleo político do governo? Olha, numa guerra tem que ter um general. Esse negócio de núcleo, isso é para espalhar, é interessante, todo governo tem que ter um grupo de pessoas, aqui não sei o quê, fica dando ideia. Na guerra tem um general. Paulo Pinheiro é o general. E ele tem que realmente determinar de núcleo duro, seja quem for. E tem que chegar para o camarada e falar o seguinte: olha, nós estamos numa guerra e eu sou o general. O povo meu, é um general que não é carreira de exército, não, um general que o povo falou. Quando o povo fala, o povo manda. As urnas, como já disse anteriormente, elas não dão sugestão de nada, ela manda fazer. O povo mandou trocar, e eu vou trocar, e nós estamos numa guerra porque temos que acertar a situação econômica, financeira desse município. Então sabe o que nós vamos fazer? É o seguinte: senhor fulano, eu sou o núcleo duro, eu sou tudo nesse governo. E o povo confiou em mim. Porque se tudo der errado, a quem paga sou eu politicamente. Vocês aí que não vão ser candidato a nada, seus secretários, vocês não estão nem aí. Então você quer ficar aqui, você vai fazer isso. Até amanhã, você não fez, está fora. Troca secretário toda hora. Paulo Pinheiro, você é o general.